Você tem que decidir consertar a sua vida, e santificação é isso. Da mesma forma, quando você coloca um casaco e ele vai cobrir todo o seu corpo, a santificação é uma decisão que você toma para poder santificar todas as áreas da sua vida, né? Se as pessoas não melhoram, queridos, a pessoa chega e fala bem assim, vai para a igreja, aí tem aquele costume de namorar com um e com o outro. Se a pessoa não parar, não, mas com o tempo eu vou melhorar. Não melhora, queridos, não melhora. O que a pessoa praticava no mundo, ela vai praticar dentro da igreja, sabe? E isso, queridos, acendeu um alerta. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, a gente está achando que a santificação é um processo. Eu confesso para vocês, durante muito tempo eu achei isso. Mas é uma decisão, queridos. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, imediatamente eles já foram separados para a santificação. Porque para andar com Jesus, você não pode fazer coisa errada. E você decide não fazer coisa errada quando você decide se santificar. Por exemplo, você pode até ter sucesso na sua vida, e vai ter, se você trabalhar, se você estudar para isso. Mas relacionamento com Deus sem santificação não tem. É a mesma coisa, não tem como você inibir o frio que o seu corpo está sentindo sem vestir um casaco. Sem vestir um casaco, queridos. Então, e a maioria das pessoas, queridos, não entende isso. Por quê? Porque as pessoas acham que é o orar, que é o subir no monte, e não é. Mas eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou fazer missões, eu vou no monte, eu vou fazer um propósito de oração, e continua falando palavrão, e continua vivendo uma vida errada, e continua namorando um com o outro, e continua vivendo um casamento sem aliança. Como é que Deus vai entrar na sua vida? Através da santificação. Ele determinou que fosse assim. Ele determinou que fosse assim, ponto final. Então, se você não está se santificando, Deus não está na sua vida. Pastor, eu tenho um casamento, mas eu não sou fiel. Deus não está na sua vida. Eu namoro, mas eu e meu namorado, a gente faz tudo o que a gente quer. Deus não está na sua vida. É a mesma coisa o frio, né? Está muito frio, sai sem colocar um casaco, o que você vai ter? Sentir frio. Sentir frio, queridos. É por isso que nós sentimos as nossas vidas, as áreas descobertas, a gente não sente a presença de Deus. Porque o dia que você sentir a presença de Deus na sua vida, querido, você vai fazer de tudo para essa presença nunca mais sair. Pastor, mas eu peco e sinto a presença de Deus. Não, você não sente a presença de Deus. Você pode sentir a presença de outros espíritos, e tem muitos deles aí que tentam te enganar dizendo que é Deus, mas não é. Viu? Porque a presença de Deus, queridos, é algo impressionante. O dia que você sentir a presença de Deus na sua vida, você não vai ter dificuldade para se santificar, porque você nunca mais vai querer deixar de sentir aquela presença. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia declara que somos chamados por Deus. Ela não diz apenas uma vez, mas a Bíblia diz muitas vezes, o que revela a importância, né, do assunto para aquele que inspirou cada palavra da Escritura. Então, muitas vezes a Bíblia revela que nós somos chamados para ser santo, e quando Deus chama para ser santo, é uma atitude nossa, né? Que nem às vezes eu fico vendo, por exemplo mesmo, a Dani, ela chega para Clarinha: Clarinha, eu queria que você está tocando violão, eu queria que você entrasse no louvor. Aí a Clarinha fala: não, eu vou esperar Deus agir na minha vida, né, mais para frente. Não, queridos, por quê? Porque a partir do momento que ela recebeu um convite, a decisão tem que ser dela, né? Ela vai subir, ela vai louvar, e enquanto ela estiver aqui, aí ela vai melhorando, ela vai evoluindo, ela vai perdendo a timidez, mas aquela decisão inicial de estar aqui no ensaio, de estar junto com o ministério do louvor, isso é uma decisão pessoal, é sua e minha. Deus não pode fazer isso por nós. Deus não pode fazer isso por nós. Ele te ajuda a se santificar, mas primeiro você tem que querer se santificar. Não adianta, queridos. Eu lembro que quando eu me converti, eu já tive essa noção de santificação desde o início. Eu me converti com 20 anos, queridos. E quando eu me converti, eu tive um entendimento: agora eu tenho que namorar desse jeito, não daquele outro jeito que eu achava que era correto. Agora eu tenho que tratar os meus pais desse jeito, não daquele jeito que eu achava que era correto.
E eu, de imediatamente, tomei essa decisão, mesmo sem conhecer a palavra de Deus. Eu tomei essa decisão de me santificar, de fazer aquilo que agradava a Deus. Porque todos nós, queridos, desde o mais leigo até o mais dotado de conhecimento, nós sabemos o que agrada e desagrada a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, há muito tempo atrás, e essa pessoa chegou e falou: pastor, eu estou com uma luta no meu casamento, eu precisava de um conselho, de uma ajuda. E aí Deus me fez olhar para o dedo dela, eu não vi aliança. Eu falei: ela está numa luta no casamento, mas não tem aliança. Aí o Espírito Santo falou: pergunta do casamento. Eu falei: mas cadê a sua aliança? Ah, não, eu não sou casado, eu só sou juntado. Eu falei: então não tem como. Como que você vai pedir para Deus te ajudar em algo que você nunca deu permissão para Ele entrar? Você nunca deu permissão para Ele entrar. É que nem a sua vida financeira. Pastor, eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira, mas você é dizimista? Não. Então, qual que é a forma que Deus deixou para nós fazermos para Ele poder entrar na nossa vida financeira? Através dos dízimos e da oferta. Sabe, queridos? E isso você vai compreendendo na palavra de Deus. Então, a santificação é um chamado. Deus nos chamou para ser santo. Agora, a decisão de ser é sua. Se você decidir ser santo, daqui para frente, Deus fala, vamos ter um relacionamento. Mas se você decidir aproveitar a vida, fazer do jeito que você quer, continuar falando palavrão, não se santificar, meu amigo, ali, você lembra do convite? Né? A Dani convidou a Maria Clara para ir no louvor. Ela só vai estar no louvor a partir do momento que ela decidir, eu vou estar, e se ajustar para poder entrar no ministério. Só que enquanto ela não decidir, ela não pode falar que ela pertence ao ministério de louvor. É a mesma coisa nós, queridos. Se nós não nos santificamos, nós não temos o direito de falar que temos um relacionamento com Deus. Pastor, isso é muito sério. É seríssimo. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo crise de identidade, sofrendo com enfermidades, passando luta em muitas áreas da vida. E eu vou falar um negócio para você, queridos. E não é nada do que vai vir pela frente, porque o que você está fazendo é só uma plantação. Porque quando você se santifica, você entra num processo de melhorar o relacionamento com Deus. Então Deus ele vai te direcionar para o centro da vontade dEle. Só que quando você não se santifica, você planta coisas que você também vai colher lá na frente. E eu pergunto para você, o que você tem plantado? Você sabe qual é o chamado divino? Você conhece com clareza? Nós precisamos ter essa convicção, queridos. Você precisa saber. Você está na igreja. Ah, pastor, meu chamado aqui é só para vir nos cultos de domingo. Não, queridos. Deus ele te chamou para ser obreiro. Eu ia pregar uma palavra aqui de manhã, só que eu vou pregar à tarde. Eu vou falar sobre o bom e o mau obreiro. Só que eu vou deixar bem claro, vou falar para a igreja, não é estar relacionado ao pastor, aos diáconos, não, é toda a igreja. Porque nós fomos chamados, queridos, para o reino de Deus, para quê? Para trabalhar, para sermos operários, para poder desenvolver ou até mesmo aplicar os nossos talentos no reino de Deus, para que o mundo possa conhecer a Cristo. É por isso que a igreja trabalha. Então você precisa conhecer o seu chamado com clareza. Por exemplo, nós temos uns meninos aqui que mexem na mesa de som, apesar que a mesa de som vocês não vê mais, ela está escondida, mas em algum lugar aí da igreja tem uns meninos que estão mexendo com a mesa de som. E qual que é o chamado deles? Para quê? Para poder aprender a mexer nisso daqui. Para quê? Para que o louvor ele possa chegar aos seus ouvidos com clareza e para que a ministração da palavra possa chegar aos seus ouvidos com clareza. Então, por exemplo, eles decidiram desenvolver esse chamado. Então eles decidiram, pastor, eu quero fazer parte da equipe de som. Então eles estão aprendendo. Amanhã ou depois a igreja vai crescer, ou a igreja vai fazer algum trabalho fora. E aí o que vai ser? Eles vão ser responsáveis para poder estar levando o som, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa consciência, queridos. E a igreja precisa de pessoas. Precisa de pessoas. Por exemplo, tem pessoas aqui que gostam muito, tem uma irmã aqui que é uma bênção, ela gosta muito de ajudar crianças, famílias que têm crianças com deficiência física. E ela não se aparece, ela simplesmente vai lá, ajuda, é um chamado, é o que Deus colocou no coração dela.
né? E tem um outro chamado também, ela gosta muito de animais, ela gosta muito de cachorro, então ela já anda com um saco de ração, para quê? Para alimentar os cachorrinhos ali na rua, é um chamado que ela tem. Então, queridos, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, isso significa, você tem um chamado, você sabe disso, mas você não consegue, por quê? Porque você já comprometeu toda a sua vida, já não tem tempo para nada, então você não consegue. Então, se você consegue entender o seu chamado com clareza, você não vai ter dificuldade para cumpri-lo, porque para cumprir é necessário entendê-lo. Normalmente, queridos, associamos chamado ao mero convite ao serviço, né? Mas é algo maior, é bem maior que isso. A Bíblia, ela define o chamado de Deus para o homem como uma vocação a ser e não meramente a fazer, né? Sede santo. A palavra de Deus diz: sede santo. Então Deus, Ele não quer que você entre no processo de santificação, Ele quer que você se santifique, Ele quer que você seja santo. E isso, queridos, a gente precisa compreender, né? Então, o homem, ele tem uma vocação para ser e não meramente fazer, né? Por exemplo, nós temos aqui os diáconos, eles são diáconos, né? Ah, mas aí o que tem? Ah, eles já sabem que eles são diáconos, é que nem minha filha é diaconisa, e eu falo para ela, eu ensino ela, eu falo assim, quando você chega na igreja, você já tem que ir lá ver o que precisa fazer, já ver se os copos já está tudo ok, se tem alguma coisa fora do lugar, se precisa varrer algum canto. Por quê? Porque o ser diácono significa cuidar do local onde a palavra de Deus vai ser pregada, para que quando os irmãos chegarem, eles possam encontrar o local na melhor condição possível. Então, por exemplo, antes de você chegar, essa igreja foi limpa, foi feito um café, né? Foi ligado os aparelhos do ar-condicionado, para quê? Para que quando você chegasse, a igreja estivesse preparada para poder receber. Por exemplo, o Ministério do Louvor, às vezes vocês acham que chega aqui, eles já chegam cantando, não, eles chegam bem antes. Eles chegam antes, eles arrumam os instrumentos, preparam, passam as músicas, tudo para quê? Para que quando vocês chegarem, eles já estejam preparados para isso. Então é o ser, queridos. Quando você tem convicção do que você é, não tem problema. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão que é empresário, e qual que é a maior dificuldade de hoje em dia? As pessoas, elas não sabem o que elas são. Por exemplo, quando você chega numa empresa, né, e você foi contratado para trabalhar naquela empresa, em determinada profissão, seu chefe não vai ficar falando para você o tempo todo o que tem que fazer. Lógico que no início ele vai te ensinar, vai explicar, mas o desejo dele é que um dia você chegue no trabalho e você já saiba o que você tem que fazer. Porque imagina, pelo menos para você que é empresário, a geração de hoje é complicada, queridos. Eles não sabem o que tem que fazer. Então você imagina, toda vez chegar no trabalho, tem que mandar, faz isso e aquilo. É a mesma coisa que você tem um filho, né? Todo dia você tem que mandar ele arrumar o quarto. Todo dia tem que mandar arrumar o quarto. Todo dia tem que mandar tomar banho. Aí é luta, né, queridos? Todo dia tem que mandar o filho arrumar o quarto. Todo dia tem que mandar o filho tomar banho, misericórdia, uai. Você ensina isso quando é criança, mas vai chegar uma hora que o menino ou a menina já sabe que tem que arrumar o quarto, que tem que tomar banho. Aí as coisas começam a ficar melhor em casa. É a mesma coisa no trabalho. As pessoas têm dificuldade de saber o que elas são dentro daquele ambiente. E aí quando chega fica perdido. 10 anos de empresa, o chefe tem que mandar fazer, ó, faz isso e aquilo, né? 10 anos de igreja, só vem no culto domingo. 20 anos de igreja, só vem no culto uma vez por mês. Por quê, queridos? Porque tem dificuldade de identificar o chamado. Tem dificuldade de entender o que é. Que nem, por exemplo, os mesmos. Às vezes Deus, Ele te deu o dom, que nem a gente viu aqui, o dom que a Clarinha tem para poder tocar. Se Deus, Ele te deu esse dom, Ele quer que você exerça. E eu fico impressionado, queridos, porque na igreja tem pessoas que são dotadas de dons e talentos maravilhosos, mas não têm a mínima coragem de exercer. Por quê? Porque não entende o que elas são. O que significa isso? Crise de identidade. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Não, queridos, a gente tem que saber o que a gente é. A gente tem que saber o que a gente é.
Tá? A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Pastor, eu vou estar usando a NAA, tá? Verso 1 e 2. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, né? E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a gente vê, queridos, que o que? Paulo, ele teve um chamado para ser apóstolo, mas depois a palavra de Deus diz também que a igreja de Corinto teve um chamado para serem santos. Então Paulo, ele tinha um chamado individual. Então você pode ter um chamado individual, né? Mas nós temos um chamado coletivo, e o chamado para sermos santos é um chamado coletivo. Independente eu que sou pastor, a Dani que é ministra de louvor, né? A Alessandra que é diaconisa, o pastor Rafael que é pastor, né? Tem um chamado individual, né? Eu fui chamado para ser pastor da igreja Comunidade Núclea, mas a igreja, incluindo eu, fomos chamados pelo Senhor para sermos santos. Santos. Isso, a santidade é um chamado coletivo. Isso é obrigação nossa, para ter um relacionamento com Deus. Só que você tem o seu chamado individual. Pastor, eu não sei. Não é que você não sabe, é que você tem dificuldade de falar sim para Ele. Sabe por quê, queridos? Porque o chamado de Deus, queridos, vai envolver renúncias. Sempre para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai ter que renunciar a algo. Então a dificuldade não é a gente atender o chamado, a dificuldade é a gente renunciar às nossas escolhas. Ah, pastor, mas eu sou livre. Realmente, você é livre. Só que um dia nós iremos reinar com Cristo. E de que forma que nós vamos reinar? Do jeito que está na nossa cabeça? Não. Tem que ser da forma que Ele quer. É que nem casamento, né? Às vezes os casais separam porque mesmo, como que é que eles falam? Incompatibilidade, né? Como que é? Mas é isso aí mesmo. Né? Mas na verdade, queridos, não é incompatibilidade não, é que eles não querem atender o chamado para ser homem. O cara, ele quer continuar sendo menino, ele quer continuar jogando videogame. Aí ele vai entrar num casamento sem aceitar o chamado de ser homem. O que vai acontecer? Vai dar problema. É a mesma coisa a mulher, né? Ela não atende o chamado para ser esposa, para ser mãe. Ela quer continuar vivendo no mundo da moda e da beleza. O que vai acontecer com o casamento? Vai ter problema. Por quê? Porque ambos, queridos, casaram, mas não aceitaram o chamado para ser homem e para ser mulher. Porque casamento é assim também, queridos. Deixa eu te falar, você só vai ter um bom casamento se você aprender a renunciar às coisas na sua vida. Não tem jeito, queridos. Tá? O maior desafio do Filho de Deus, queridos, não está apenas em saber as palavras certas ou dizer as coisas certas a fazer, mas em se tornar a pessoa certa. Essa frase não é minha, essa frase é de uma pessoa chamada Tony Koch. O maior desafio dos filhos de Deus não está apenas em saber as palavras certas a dizer, ou as coisas certas a fazer, mas em se tornar a pessoa certa. E foi para isso que Deus nos chamou, queridos, para que nós nos tornemos a pessoa certa para fazer aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, queridos, eu vejo muitas pessoas que é certas para uma situação, mas está quebrando a cabeça fazendo outra. Por quê? Porque tem medo. Porque tem medo. E no reino de Deus é assim, queridos. Deus, Ele não está interessado no que você faz. O que você faz, queridos, não chama a atenção de Deus. Deus, Ele está interessado no que você é.
no que você é. Não adianta nada, queridos, você vir aqui, faz bonito, pega esse instrumento aqui, esse baixo, toca e vira ele para lá e vira para cá. Ótimo, maravilhoso. Você acha que você impressiona Deus com isso? Não. Aí quando você não está tocando o instrumento, é um boca suja, vive falando palavrão, briga com todo mundo, não é uma pessoa agradável. O que adianta? Não adianta nada você fazer algo maravilhoso e ser algo terrível. É a mesma coisa você... Ah, pastor, mas eu honro meu pai na frente dele, porque quando está nas costas... Ah, mas se ele descobrir, ele me bate. Um dia seu pai vai descobrir, e aí como é que vai ficar o coração dele quando descobrir tudo isso de ruim que você está fazendo? Quando descobrir a pessoa que você é quando está longe dele. Só que Deus, queridos, não rola, porque Deus, Ele está em todos os lugares e vê todas as coisas. Então por isso que o foco nosso tem que ser em ser, né? Por exemplo, eu não prego muito bem, mas eu luto para ser um pastor, um bom pastor. Agora as outras coisas eu vou evoluindo com o tempo, a gente vai evoluindo, queridos, com o tempo. Ah, mas eu não toco muito bem o violão. Não, mas se você recebeu o convite e vai vir ser um instrumentista na casa do Senhor, não se preocupa não, o importante é que você vai fazer parte do ministério de louvor. Eu sou um ministro de louvor, eu sou um instrumentista, mas eu não toco muito bem, não importa. Isso daí você vai aprender com o tempo. O importante é você aceitar o chamado e ser. É a mesma coisa ser santo. Pastor, mas eu estou cheio de pecado. Mas Deus te chamou para ser santo. Se você decidir ser santo hoje, Ele vai te ajudar nessa peleja e você vai conseguir se manter firme na santificação. E o que é a santidade, queridos? A santidade, queridos, ela se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. O que é santidade? É quando você para de fazer aquilo que você tem convicção que diante de Deus é feio, é errado, é profano. Você para. Por exemplo, você está namorando, se converteu, vai casar com um filho de Deus, mas tem relacionamento sexual. Quando você reconhece em Deus que isso é errado, você para. Ah, pastor, mas tem que terminar. Não, precisa terminar o namoro. Mas você teve a consciência de que é errado, então você para. E você fala, agora eu vou fazer o que é correto. Aí sim Deus começa a trabalhar na nossa vida. Que nem, por exemplo, mesmo, eu tive consciência de que é errado se relacionar antes do casamento, antes de eu conhecer a minha namorada. Então, antes de eu conhecer a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu já tinha esse entendimento, porque eu já tive um processo de conversão na minha vida. Então, o que aconteceu? Eu estava me santificando. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, mas eu tenho que continuar santo. É difícil, por isso que é uma decisão sua, porque é difícil. E aí, quando eu entrei no namoro, eu já entrei nesse processo de santificação. Nós vamos namorar, vamos fazer tudo certinho, vamos casar. Aí já fui conversar com o pai da Débora, já falei para o seu Inácio, falei, seu Inácio, eu sei que o senhor é homem de Deus, e eu sei que uma das maiores preocupações é com o casamento da sua filha. O senhor pode ficar tranquilo que eu não vou tocar nela. Vou beijar, mas tocar daquele jeito que o senhor está entendendo. Só depois do casamento. Por que, queridos, que eu fui com essa atitude? Porque eu já estava desenvolvendo um relacionamento com Deus, e eu sabia que se não houvesse santificação em todas as decisões da minha vida, esse relacionamento é interrompido. Por isso que hoje, queridos, eu não sou movido por profecias, eu não sou movido por eventos. O que me move, queridos, é a palavra de Deus.
Por quê? Porque eu não preciso ouvir um pastor famoso, um pregador famoso para Deus falar comigo. Eu não preciso. Porque quando você se santifica e você sente a presença de Deus, Deus fala com você constantemente. Olha só o que Deus falou comigo, eu estava conversando com um jovem, e ele falou, eu estou no processo de santificação, e Deus começou a falar comigo de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos, santidade, queridos, portanto, presta atenção, santidade não é, portanto, perfeição absoluta, pois essa pertence unicamente a Deus. Sabe, você ser santo não significa que você não vai errar, queridos, significa que você vai reconhecer que você errou, né? Por exemplo mesmo, você sabe por que você tem problema no seu casamento? Porque só você que acha que está certo e a outra pessoa errou, você não tem coragem de reconhecer que você errou. Você sabe por que você como filho, como filha, tem problema com seus pais? Porque na sua cabeça só o seu pai está errado, você não tem humildade para reconhecer que você está errada. Então a santidade, queridos, ela vai tratar a humildade no nosso coração. E aí não tem como você ter problema no casamento. Imagina só, queridos, duas pessoas santificando. Aí começa a discutir, não amor, você está certo, eu estou errado, me perdoa. Não, você está certo, é eu que estou errado. Se tem alguém errado aqui nessa casa, sou eu, me perdoa. Não, eu já falei que você está certo, é eu que estou errado. Seria bom, né, querido, se fosse assim, as seringas, né? O problema é que quando um fala assim, não, eu estou errado. Eu falei, tá vendo? Agora você está reconhecendo. Né? A vida toda eu sofri, você nunca reconheceu. Aí começa a vir lá de trás as coisas, misericórdia. Então, querido, santidade não é, portanto, perfeição absoluta, pois essa pertence unicamente a Deus. Não é perfeição angelical também. E também não é aquela que Adão possuía, cuja mente era tão perfeita quanto o coração, antes que ele pecasse contra Deus. Santidade, queridos, é perfeição cristã, perfeição semelhante à obediência do coração, que pode ser alcançada pela pobre criatura decaída, ajudada pelo poder supremo e pela ilimitada graça que recebe. E esse estado no coração da vida consiste em ser e fazer todas as coisas, não de modo vacilante, mas firme, tal como Deus quer mesmo que você faça. É aquilo que eu falei, queridos. É você reconhecer que você é falho. Você reconhecer que você pode errar, então você não vai andar vacilante, né? Aí você vê um idoso andando com uma bengala. Por que ele anda com a bengala? Porque ele sabe que ele corre o risco de cair, e ele não pode cair, porque se cair se machuca. Então ele não vai vacilar no seu caminhar, ele vai usar uma bengala para quê? Para que possa evitar a queda. É a mesma coisa, queridos, a santidade, ela não irá nos blindar. Pelo contrário, a santidade vai nos dar consciência de que nós podemos cair. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a desenvolver muletas para evitar a queda. O camarada bebe, ele sabe que se ele beber, ele cai. Então o que ele vai fazer? Evitar entrar dentro do boteco. Evitar de tomar um negocinho de vez em quando. Então quer dizer, você vai se adaptando. E você vai se fortalecendo. Quando você decide ser santo, você vai se fortalecer. Porque, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Não é porque você é santo que o pecado sumiu. Não, o pecado continua aí. O pecado está em todo lugar do mundo. O que mudou é você, não o mundo. É você que reconheceu a necessidade de se santificar. Nós vamos falar sobre algumas características de um viver santo. A santidade, queridos, ela engloba todos os aspectos da vida humana. O viver santo, ser, tem um significado muito mais abrangente do que simplesmente obedecer a uma longa lista de proibição. Sabe, queridos? Por que a graça, queridos, ela cobriu toda a lei de Deus? Porque na graça você tem consciência da lei.
Por exemplo, ninguém precisa mais falar para você obedecer a Deus. Na graça, você já tem consciência de que você tem que ser obediente a Deus. Ninguém precisa falar para você que você não tem que matar ninguém, porque na graça você sabe que você não pode matar ninguém. Então isso, queridos, que é maravilhoso, né? Porque o viver santo, ele vai envolver o nosso ser. Por isso que as pessoas vão olhar para você e falar bem assim: eu vejo uma luz diferente em você, você é uma pessoa que brilha. Por quê? Porque você decidiu ser diferente. Não é nada sobrenatural, divino, que a luz de Cristo brilha em mim. Não, queridos, é natural. A partir do momento que você decidir se santificar, automaticamente você vai viver de forma diferente das outras pessoas. Você vai viver de forma diferente das outras pessoas, né? Eu lembro que uma vez a Débora veio para cá e a gente foi fazer um passeio junto com a família, e naquela época meus irmãos namoravam também, e todos meus irmãos ali dormiram junto com a namorada e tal, e eu e a Débora não, ela dormiu lá no quarto e eu dormi no outro, né? As pessoas perguntam: mas por que vocês fazem isso? Porque nós decidimos ser diferentes. Não é porque todo mundo faz que nós vamos fazer, né? Chegar a festa final de ano na empresa, todo mundo bebendo, e eu ali tomando uma água, um refrigerante. Ô Rubens, você não bebe? Não, não bebo. Porque eu decidi ser. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a Bíblia está falando, queridos, para que se o Senhor está desejando que o nosso espírito continue irrepreensível, significa que tem um risco da gente cair. E a gente só não vai cair, queridos, a partir do momento que a gente obter essa consciência da santificação, né? Você já viu aquela mãe que chega para o filho: filho, leva uma blusa que vai fazer frio. Ah, não, mãe, vou assim mesmo. Filho, você vai ficar 2 dias lá, leva uma blusa que vai fazer frio. Escute a experiência. Aí não leva a blusa, aí o pai tem que tirar a blusa e dar para o filho, né? É a mesma coisa, queridos. O pai fala: filho, cuidado com esse namoro, isso não vai dar certo. Eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Eu gosto da santificação, queridos, porque a santificação nos torna pessoas humildes. A gente deixa de ser crítico, chato, sabe? A gente começa a buscar entender as pessoas. Às vezes tem uma pessoa que todo mundo acha que a pessoa é ignorante, ninguém gosta dela. Você já parou para entender o porquê que aquela pessoa é assim? A santificação, ela faz isso com a gente. Ela nos faz entender as outras pessoas. Ela nos faz ouvir as outras pessoas. Sabe, queridos? Santidade, queridos, é humildade e confissão. Você lembra que eu falei para você? É humildade para reconhecer que você está errado e confessar. Qual que é o problema, pastor? O problema é coragem para fazer isso. Só se você se santificar mesmo, para você ter coragem de reconhecer que você está errado. O princípio de um viver santo, queridos, fundamenta-se na humildade. Se você não for uma pessoa humilde, você não vai conseguir se santificar. Na confissão e no reconhecimento sincero de que as pessoas dependem da misericórdia de Deus. O Filho de Deus não deve se justificar comparando-se com os outros. É a mesma coisa eu chegar para o Kleber e falar: Kleber, por que você fez isso? Ah, pastor, todo mundo do Ministério de Louvor fez, eu também fiz. É que nem aquela história, o pastor Rafael até me lembrou, Nazário, que nem a gente estava numa reunião lá, em uma das primeiras reuniões, e aí o pastor pediu para todo mundo ficar em volta, aí ele colocava a mão num, caía, colocava a mão no outro, caía, e eu falei: gente, eu não vou cair não, uma que eu já fiquei com medo, falei: vai que eu bato a cabeça aí. Ah, pastor, você estava na carne. Que carne o quê, filho? Estava na consciência, eu sou bobo? E todo mundo caindo, e eu: gente, não vai ter jeito, tá todo mundo, eu acho que eu vou cair também. Aí chegou um colega meu maior do que eu, tacou a mão na cabeça, caiu. Eu falei: rapaz,
E eu comecei a dar um gelo, aí o pastor começou a vir e soprava, eu não vou cair, não vou. Aí eu perguntei para o colega meu, eu acho que eu não sou de Deus não, porque eu não senti nada. Não, eu também não senti nada não, só que eu vi todo mundo cair, eu também caí. Você sabe por quê, queridos? Nunca entrou na minha cabeça qual o propósito de Deus em derrubar uma pessoa no chão. Nunca passou isso pela minha cabeça, eu não consigo entender, eu nunca vi isso na Bíblia. A palavra de Deus, Deus tem um propósito de nos levantar, não de nos derrubar. Né? Eu estava conversando com o Manuel, e o Manuel estava falando algo, eu tenho que ser muito cuidado para falar, porque está gravando, né? O Manuel estava falando algo sobre o tempo que ele fazia, que, queridos, é impressionante. Às vezes, né, Manuel, tinha uma festa, aí o cara não ia para a festa, né? Aí o pai daquela religião ia e via o cara no boteco, sabe o que fazia? Pegava uma palmatória e começava a bater nele. Aí eu falei, olha só, e os irmãos que servem a Deus é tudo sem vergonha, né? Deus dá opção, pode fazer o que você quiser, a gente faz festa, faz culto aqui, os irmãos não vêm, e ninguém faz nada. Aí o Manuel falou, pastor, isso não é nada, pastor, a correção lá é séria. Aí ele pegou uma colher de madeira que tem ali, né, Manuel? E falava que o Espírito usava era palmatória para bater, queridos. Aí eu falo bem assim, né? E a gente que serve a Deus, Deus ele é tão maravilhoso com a gente, Ele nos dá liberdade para a gente fazer escolha, e a gente vem para a igreja quando quer, faz o que quer. Por isso que eu falo, queridos, que Deus ele é justo. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantou uma vida relaxada na presença de Deus, você vai colher uma vida relaxada, para você poder aprender. Você vai colher dificuldade, você vai colher problema. Por quê? Porque nunca evoluiu como pessoa, cheia de dom, cheia de talento, e nunca se propôs a ser algo na igreja de Cristo. Deus ele não quer que a Dani venha cantar. Desejo de Deus é que a Dani seja uma ministra de louvor, porque se ela for uma ministra de louvor, ela vai louvar ao Senhor aqui na igreja, ela vai louvar o Senhor no culto no lar, ela vai louvar o Senhor na casa dela, ela vai louvar o Senhor se ela for para a praia, ela vai louvar o Senhor se ela for, por quê? Porque ela não simplesmente faz, ela é. E isso, quando você é santo, aonde você estiver, você vai aplicar a santidade, né? Então, queridos, o princípio de um viver santo fundamenta-se na humildade, na confissão e no reconhecimento sincero de que as pessoas dependem da misericórdia de Deus, né? O Filho de Deus não deve se justificar comparando com os outros. Olha o que a palavra de Deus diz, deixa eu ver aqui, em Lucas 18, 9, 14. Olha só, uma parábola. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava se levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Digo a você que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe aquela pessoa que fica justificando tudo, fica se exaltando? A gente não pode ser assim, queridos. Pastor, mas o senhor é pastor. Eu sou pastor, mas eu tenho as minhas falhas. Vai chegar dia que eu vou ter que pedir perdão, vou ter que pedir desculpa, porque eu vou errar. E eu tenho consciência disso. E se eu não tiver consciência disso, eu nunca vou conseguir me santificar, pelo contrário. É a mesma coisa quando você vai no médico, né? Você só vai tomar o remédio certo se você tiver consciência da enfermidade que você tem. Eu conheço muitas pessoas, queridos, que nunca se preocuparam em parar de fumar na vida, mas o dia que o médico falou: ó, se você continuar fumando, tu vai mais cedo. Mas o que é? Seu pulmão já está todo comprometido.
E você está sentindo já, essa tosse é por causa disso. Mas será que a pessoa nunca ficou sabendo que fumar fazia mal para o pulmão? Lógico que sabia. Só que ela não sentia. Né? Santidade, queridos, ela também permite a ação do Espírito Santo. Você só vai ter a ação do Espírito Santo na sua vida se você decidir se santificar. Olha para a vida de Sansão. Quando ele foi consagrado ao nazireado, tinha algumas coisas que ele não poderia fazer. Ele não poderia beber, né? Ele não poderia comer tal coisa, ele não poderia tocar em animal morto ou qualquer corpo. Então tem uma relação de coisas. Porque se ele fizesse isso, o Espírito de Deus ia se apartar dele. Então o que acontece? Sansão, ele foi quebrando todas as regras. Ficou só faltando uma coisa. Enquanto ele estava com pelo menos uma coisa, queridos, e é isso que eu admiro Deus, queridos. É isso que eu admiro Deus. Deus, ele insiste tanto com a gente. Ele tinha bebido álcool. Ele tinha tocado em defunto quando ele tocou no leão. Quando ele comeu aquele mel. Ele desonrou os pais dele. Ele fez tudo, só faltava cortar o cabelo. Quando ele cortou o cabelo, o Espírito de Deus saiu dele, ele ficou fraco. Sabe, queridos? Então, o que vai permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida é a decisão da santificação. Ou você é santo, ou você não é. Quando uma pessoa é santa, queridos, dificilmente ela vai falar mal de outra pessoa. Quando uma pessoa decide se santificar, dificilmente ela vai falar mal de outra pessoa. Por quê? Porque ela vai ter humildade suficiente para reconhecer que ela não é perfeita. E ela não sendo perfeita, ela não tem o direito de falar da imperfeição de outro. Isso é humildade, queridos. E é isso que a igreja precisa, queridos. As pessoas acham, queridos, que a igreja precisa de dons, de talentos. Não, a igreja precisa de pessoas dispostas a se santificar. Por quê? Porque dons, talentos não impressiona Deus. Pastor, o que impressiona? A decisão de santificar, queridos. Por isso que Deus nos chama a santificação constantemente na Bíblia. Sabe, queridos? A palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2,13 diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade. Quando você decide se santificar, queridos, começa a acontecer algo maravilhoso. Você vai se limpando. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te mostrando o que é a verdadeira santificação. Você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo. Eu lembro que quando eu me converti, os amigos meus começaram a me ligar: e aí, Rubens, vamos sair e tal, né? Hoje vai ter um show não sei o que aonde. E eu falava para eles, você não tinha conhecimento nenhum. No mesmo final de semana que eu me converti, eu não posso mais, porque agora eu sou crente. Meu, você está louco? Eu falei, eu não sei se eu estou louco, mas eu não posso mais. Por quê? Porque eu tive, quando eu aceitei Jesus, quando eu abri o meu coração para Deus, eu tive instantaneamente uma consciência do que é certo e do que é errado. Ah, mas você poderia ir. Eu poderia ir, sim, a decisão era minha, mas eu sabia que era uma decisão errada. Isso é a santificação. Não significa que você não vai ter oportunidade para pecar, você vai ter oportunidade para pecar, mas o fato de você se santificar vai fazer você dizer não para aquela oportunidade. E aí tudo na sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Santidade, queridos, é negar o próprio ego. Sabe o que é ego? Todo mundo tem um. Todo mundo tem um. Quando você entra no processo de santificação, você nega ele. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas você sempre vai reconhecer que pode existir uma pessoa melhor do que você. Você sempre vai ter essa confiança, né? Se pelos seus próprios esforços o Filho de Deus buscar a perfeição, estará satisfazendo a si mesmo. Irá apenas querer ser melhor do que os outros. Você lembra que eu falei bem assim?
Nós não queremos abandonar os nossos pecados, mas queremos ser perfeitos. Então a gente vai para o monte, a gente ora, a gente faz jejum. Mas do que vai adiantar se a gente não consertar o que está errado lá atrás? Você está há 20 anos com problema no seu casamento. O que Deus pode fazer por ele se você nunca fez uma aliança diante do Senhor? Pastor, o que significa? Significa que vai ter problema a vida toda. A santificação, queridos, ela te dá coragem de tomar a atitude de fazer aquilo que é correto. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no curso de noivos, a gente foi aconselhar um casal, e no curso de noivo tinha um momento que eu conversava com o rapaz e a Débora conversava com a moça. E o rapaz, ele falou para mim que ele tinha traído a moça. E eu falei para ele bem assim: você sabe que você tem que confessar para ela antes de casar. Aí eu falei para ele bem assim, ó. Aí ele falou: eu preciso? Eu falei: precisa. Ah, mas ela vai terminar comigo. Ué, é consequência do seu erro. Ninguém mandou você errar. E ela tem todo o direito de terminar. Só que só vai terminar um namoro. Agora imagina se ela descobrir no casamento. Aí o rapaz falou bem assim. Aí eu peguei para ele bem assim, ó. Eu não vou falar com ninguém, né? Eu não vou falar com ela, não vou falar nem com a minha esposa. Eu estou contando essa história depois de mais de 20 anos. Mas a decisão é sua. O que eu aconselho você é confessar. Ah, mas você me ajuda? Eu falei: ajudo, eu posso até estar do seu lado lá, mas quem vai ter que confessar é você. Queridos, eu louvo a Deus que Ele confessou. Foi difícil, a moça chorou, saiu brava, acabou com o noivado, acabou com tudo. Mas depois ela voltou atrás, perdoou eles se casaram, e eu acredito que eles estão bem até hoje. Sabe, queridos, é só o desejo de santificar que vai te levar a fazer isso, a negar o seu próprio ego. Sabe, queridos? Então você precisa fazer isso, não é o seu esforço, não busca a perfeição, você nunca vai conseguir ser perfeito por si mesmo. Querido, a perfeição que nós temos é o Espírito de Deus nas nossas vidas. Se santifique. Faz quanto tempo, queridos, que você está atrás de profeta, está atrás de oração? Eu não estou falando que é errado você ir para monte, você orar, você se consagrar. Eu só estou falando que não adianta nada você fazer isso se você não se santificar. Porque a forma que Deus decidiu se relacionar conosco foi através da santificação. Quando Moisés teve aquela experiência maravilhosa de ver a sarça ardente, o que foi que Deus falou para ele? Tire as sandálias do pé, porque o local que você está é santo. Significa o seguinte: Deus, Ele é poderoso, e tem que ser da forma dEle. Do seu jeito não vai rolar. Tem que ser da forma dEle. Deus, Ele tem todo o direito, queridos, de pedir sim para nós nos santificarmos, porque Ele é santo. Agora não adianta nós acharmos que nós vamos pegar Deus e encaixar dentro da nossa gavetinha. Ah, pastor, é difícil sim, e mesmo assim ainda envergonha o nome do Senhor. Olha lá fulano, ó, vai para a igreja, mas só fala palavrão. Olha lá ciclano, ó, vai para a igreja, mas não respeita ninguém. A gente só envergonha o nome de Cristo, queridos. Antigamente, queridos, você falar que era pastor, você falar que era de igreja, você tinha crédito em tudo quanto é lugar. Hoje, não, vamos puxar mais uma vez, falou que é crente, vamos puxar mais uma vez o Serasa. Por quê, queridos? Porque de péssimos testemunhos a gente compra e não paga.
a gente pega emprestado e não devolve. A gente tem que aprender primeiramente a ter palavra, queridos. Se você pegou algo emprestado de alguém e alguém abriu mão daquilo e te emprestou naquele momento que você mais precisava, entenda uma coisa, devolva, não é seu. A palavra de Deus em Tiago 4,6 diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É que nem, por exemplo, você marcou um horário com o irmão, ou qualquer outra pessoa, principalmente do seu trabalho. Isso aqui é uma dica que eu vou te dar, até para você crescer na sua empresa. Se você tem um horário de entrar na empresa, chegue no horário que está marcado para você entrar. Isso vai ser crucial para o seu desenvolvimento naquele lugar, para o seu crescimento naquele lugar. Se você marcou um compromisso com alguém e aconteceu algum problema, queridos, que não vai dar para você ir, liga antes, para dar tempo da pessoa poder reformular o dia dela de novo. Né? Que nem, por exemplo, mesmo o pastor Rafa está ali na mídia, às vezes ela está na mídia lá e está escalado, aí liga na hora do culto: pastor, eu não vou conseguir estar na mídia. Não, queridos, liga antes para poder dar tempo. E nós, queridos, principalmente nós, somos filhos de Deus. Se nós decidimos nos santificar, não tem como você não crescer na empresa que você trabalha, não tem como você melhorar no seu relacionamento, é impossível isso. Por quê? Porque a pessoa, quando decide se santificar, ser santo, ela é santo aonde ela estiver. Ela é santo aqui na igreja, ela é santo no casamento, ela é santo no trabalho, ela é santo aonde ela estiver. E tem alguns aspectos, queridos, também, né, que identificam o viver santo, né? Há pessoas que acham que Deus tem um padrão mais alto para os líderes e cobram isso de nós. Tem pessoas que acham que Deus tem um padrão mais alto só porque eu sou pastor. Não, queridos, não, de forma alguma. O padrão divino é o mesmo para todos os cristãos. A diferença é que os líderes têm que alcançar primeiro para servirem de exemplo. A única diferença é essa, né? Por exemplo mesmo, não adiantava nada eu estar aqui pregando a palavra, sendo bonitinho e não ser exemplo para você. Não adianta nada eu querer dar conselho para você no seu casamento e nem ser casado com a minha esposa, ser amigado, amaziado, amistado, sei lá o que fala, amigado. Como é que pode amigado namorar? Ser amigo não namora aí. Como é que pode, queridos? Eu falar para você que você tem que ter calma e ser um cara estourado? Não, eu como pastor, que eu estou aqui na frente, eu tenho que ser exemplo. É a mesma coisa você, pai, você tem que ser exemplo para o seu filho. Não adianta você querer cobrar algo do seu filho que você não é exemplo. Você tem que ser exemplo, né? Então, alguns aspectos: manifestar o caráter de Cristo buscando a perfeição. Aí sim, a perfeição é um processo que a gente tem que buscar. A gente tem que ser cada dia melhor. Hoje você tem que ser uma pessoa melhor do que você era ontem, né? Lá em Mateus 5,48, Jesus terminou a sua bela mensagem exortando a multidão. Olha o que Jesus falou aqui, ó, em Mateus 5:48, portanto sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Isso significa o quê? Você tem que melhorar, como pessoa, como cristão, como profissional, como marido, como mulher, como pai. Você tem que melhorar tanto como pai, para que um dia você seja promovido a avô. Adianta, queridos, eu estou vivendo isso. Eu tive a minha primeira filha com 33 anos de idade, eu acho que mais ou menos isso. Estou tendo minha segunda filha com 45 anos de idade. É diferente. É diferente, queridos. Por quê? Porque eu não sou o mesmo há 11 anos atrás. Eu evoluí um pouquinho, eu melhorei um pouquinho. O outro aspecto que identifica o viver santo: amar a Deus.
Este primeiro mandamento, queridos, deve estar no exercício da santidade. Mateus 22, 37 e 18, Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O que a palavra de Deus diz? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Sabe que amor que Deus está falando? O amor da igreja por Ele. Ah, pastor, no mundão, pai está matando filho, isso aí também é bíblico. Mas isso, queridos, o mundo não tem amor. Quem tem amor somos nós. Porque a palavra diz que quem é amor? Deus. Como é que uma pessoa vai ter amor se ela não tem a Deus? E o que é o amor se esfriar, queridos? Eu vejo, queridos, que o amor está se esfriando. Cada dia que passa, as pessoas dentro da igreja, eu não estou falando do mundo, são irresponsáveis em relação aos seus compromissos. Não querem, nem no culto, já chega no horário para poder nem conversar com ninguém. Não tem o prazer de estar na igreja. Sabe, vem quando dá, quando sobra um tempo, hoje vai dar para ir, eu vou. Isso é o esfriamento do amor. Por quê, queridos? Porque quando o amor está aquecido, você não quer parar de ouvir a palavra de Deus. Nós tivemos um culto aqui na sexta-feira, queridos, impressionante. O pastor Júnior estava pregando aqui, se ele continuasse, as pessoas não iam embora, queridos. Por quê? Porque as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. Isso é o amor. Você quer estar ouvindo a palavra de Deus, você quer estar no meio dos irmãos. Quando você ama, você abre mão de todos os seus afazeres para poder ter aquele momento ao qual você vai liberar o seu amor por Deus. E o amor está se esfriando, porque é dentro da igreja. Ô pastor, eu vou, mas não vai. Ô pastor, eu faço, mas não faz. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, a gente podia colocar um painel de LED grandão, bonito aí na igreja. Ah tá, mas você opera? Não pastor, eu não tenho tempo. Ainda bem, queridos, que eu aprendi. Então eu não pego mais muita responsabilidade, porque eu sei que depois vai sobrar tudo para mim fazer. Ah, pastor, vamos fazer isso e aquilo, né? Não. Por quê, queridos? Porque nós precisamos, queridos, de pessoas que estejam dispostas a fazer. Só que como o amor está se esfriando, as pessoas cada vez mais estão se afastando da obra de Deus. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes você tem um dom. Ah, pastor, eu gosto de chegar na igreja, a igreja podia ter o que eu vou falar aqui eu não gosto muito, mas tudo bem, né? Teve uns cultos de terça-feira que eu fiz uns todinhos, mas eu fiz para as crianças, viu? Eu fiz para as crianças, né? Eu fui para as crianças. Aí chegam uns marmanjos lá, 3, 4 copos. Aí eu peguei e não fui: ô pastor, terça-feira não teve todinho? Chega mais cedo, faz o todinho aí, deixa aí. Você entendeu, queridos? É isso. Teve uma vez que eu fiz um chá de amendoim também, né, Dani? A Dani que nunca esqueceu desse chá de amendoim, né? Não, queridos, vamos fazer. Não é que o pastor não quer fazer. Se eu pudesse, queridos, para as crianças, todo dia tinha todinho. Para as crianças. Né? Mas qual que é o problema? O problema é que se eu não fizer, não vem ninguém para fazer. Né? As crianças não sabem fazer, né? Mas você está entendendo, queridos? E o que aquece, queridos, o coração das pessoas? A santificação. Porque quando você se santifica, você sabe, você identifica o seu chamado e você sabe que você tem que fazer alguma coisa na obra de Deus. Aí você não faz nada, cheio de dom, cheio de talento, aí percebe que está tudo errado na sua vida. Porque você não está disposto a ser aquilo que Deus quer que você seja. Você sabe o que eu falo para você, queridos? A maior ignorância do cristão é não dar prioridade para Deus. Porque você imagina só, nós servimos um Deus onipotente,
onipresente e onisciente. Nós servimos um Deus, queridos, que sabe direitinho. Deus, Ele sabe o que eu vou viver até o dia da minha morte, Ele sabe. Ele sabe como eu vou morrer. E Ele é o único que pode mudar isso. Porque a palavra de Deus diz que Ele pode todas as coisas, que para Deus nada é impossível. Então, por exemplo, eu tenho essa consciência, você tem essa consciência, quem tem essa consciência, levanta a mão. Pode abaixar agora. E aonde que eu falo que nós somos bobos? Porque nós damos prioridade para as coisas das nossas vidas e não damos prioridade para as coisas de Deus para as nossas vidas. Queridos, dê prioridade, ame a Deus, faça, seja aquilo que Deus quer que você seja, e você vai ter uma vida toda com Deus do teu lado. Deus vai poder interferir. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo o carro, descendo ali no centro de Barueri, naquela época ali, era meio diferente ali, tinha um cruzamento direto da ponte ali, da ponte que vem ali do cemitério, ele cruzava direto para subir na Duque de Caxias, ali dava para subir na Duque de Caxias, e eu estou descendo com o carro e eu ouvi uma voz, pisa no freio, e eu pisei no freio. Na hora que eu cheguei lá, um motoqueiro passou, vum, se eu tivesse 1 segundo adiantado, eu tinha pego ele. Por que, queridos, que eu tenho um relacionamento com Deus? Por que que eu me santifico? Um dos motivos, queridos, é em conhecer e entender o poder do nosso Deus. Agora você vive a sua vida do jeito que você quiser, faz as coisas do jeito que você quer, aí está com luta, está com doença, ah, Deus me cura, me ajuda, para quê? Está melhor agora que você está doente, pelo menos você não faz mais o que você quer. Está melhor agora que você está sem dinheiro, pelo menos você não faz mais o tanto de dívida que fazia. Por isso, queridos, que nós temos que buscar a Deus. Porque você pode ter certeza, queridos, que Deus Ele vai proporcionar a medida certa na sua vida, no momento certo, na hora certa. Não é fácil, queridos. Um dos aspectos, queridos, é você deixar a vida divina encher a vida humana. O que significa isso, pastor? Santidade é negar os seus desejos e vontades. É deixar que Deus encha o coração seu com a vontade dEle. Só como que Deus vai encher o seu coração com a vontade dEle se você não consegue se esvaziar das suas vontades? Entendeu? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não, queridos, não é assim. Você acha que quando chega um calor desse, queridos, a gente está aí reunido com os homens aí na igreja, está um calor, está quente, qual que é a minha vontade? Minha vontade é tirar a camiseta, está calor demais, só que eu não posso, queridos, porque eu tenho que respeitar as pessoas, eu sou pastor. Você entendeu, queridos? Nós temos que nos comportar de forma diferente. Ah, mas todo mundo faz, né? Mas todo mundo tira foto, mas todo mundo posta. Mas eu não sou todo mundo. Ah, mas é isso que chama like, mas eu não quero ter like dessa forma. Ah, mas eu vou conseguir seguidores, mas eu não quero ter seguidores dessa forma. Por quê? Porque eu sou santo, como Ele é santo. Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ser santo, queridos, é deixar Deus viver em você. O dia que você sentir Deus vivendo em você, dentro de você, você nunca mais vai querer deixar de sentir isso. Ter uma vida santa, queridos, estou caminhando já para a conclusão, é não concordar, né? Ter uma vida santa é não concordar com o pecado, não é somente evitar o pecado citado em Gálatas, né, que nós vamos ler aqui depois, mas também se opor ao pecado, gerando o fruto do Espírito, né?
Por exemplo, eu não concordo com determinado pecado. Um exemplo, eu não concordo com festa de Halloween. Eu não concordo, porque é uma festa de adoração a demônios e a mortos. Eu não concordo. Logo, eu não concordando, eu também não vou participar. Ah, pastor, mas não tem problema. Não tem problema para você, então você pode ir. Para mim tem, para mim, mas eu não vou te obrigar a ir, você vai se você quiser. Eu só estou falando que eu não vou. Por exemplo, queridos, festa junina, eu sei o que é uma festa junina, eu sei a origem dela, é uma festa idólatra. Eu não participo. Eu não permito que a minha filha participe. Por que eu não permito que ela participe? Porque eu tenho o poder sobre as decisões dela, mas um dia ela vai ter a liberdade dela, se ela quiser participar, e vai ser ela que quer. Mas eu também não obrigo ninguém a não participar. Se os irmãos da igreja quiserem vestir xadrez, costurar as calças e ir dançar forró lá, é problema deles. Mas eu decido não participar. Por quê? Porque eu tenho a consciência do que significa, eu não concordo. Sabe, queridos, e a gente precisa aprender isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas, do verso 5 a partir do verso 19, nós vamos ler até o 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que é divisão, facções, grupinhos dentro de igreja? O inimigo ele vai tentar destruir a igreja, é isso. Tem o meu grupinho aqui que é fechado, a gente não participa de nada que o outro grupo faz e também não convidamos ele para o nosso. Aí, ó, isso é obra da carne. E isso, queridos, é uma das coisas que eu mais vi prejudicar a igreja. As pessoas cometem esse pecado sem ter a consciência de que é pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Aí o 22 diz, mas o fruto do Espírito é o quê? Olha só, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu tenho que dominar a mim mesmo. Eu nunca vou querer dominar você, nunca. Mas não queiram me dominar, porque eu tenho domínio próprio. E eu decidi entregar o meu domínio próprio ao Senhor. Então por isso, queridos, que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar comigo, porque tem pessoas que só se relacionam quando você faz o que ela quer. Quando você faz o que a pessoa quer, está bem com você. É que nem um filho, né? Quando o pai dá tudo o que o filho quer, o filho fica rindo dentro de casa, feliz. O dia que o pai diz não, aí fica com aquela cara de chuchu estragado. Então, queridos, nós vamos ter dificuldade, nós cristãos temos dificuldade por causa disso, porque nós temos o nosso domínio próprio, as pessoas não vão dominar, não é teu filho que vai te dominar, né? Você vai vir ao homem máximo, porque sua esposa já não vai te dominar mais, porque você vai falar, eu vou no homem máximo, porque eu vou aprender de Cristo, você não me domina mais, porque não é certo isso. O casamento só está bom quando o marido faz tudo o que a mulher quer. Se o marido não faz o que a mulher quer, aí fica parecendo aquele maracujá maduro. Agora quando o marido faz tudo o que quer, né? É que nem o Ala fez um videozinho aí. Aí o Ala fez um videozinho, a Milena lá, amor, eu queria fazer a unha. Aí o Ala pegou do bolso lá umas notas de dinheiro. Ah, você quer fazer a unha? Aí foi contando assim, aí pegou um cortador de unha e jogou na hora que viu o dinheiro, ficou feliz. Oh, vai pagar minha unha. Não pode ser assim não, queridos. Quando você tem um domínio próprio, você sabe que você tem que ser um marido de excelência. E você vai ser. E ninguém influencia você.
Quando você tem um domínio próprio, você tem consciência de que você tem que ser uma mulher de excelência, e você vai ser, e ninguém domina você. Você não vai fazer uma comida boa para o seu marido, porque ele está bem com você. Não, isso não vai dominar você. A cara dele, o temperamento dele, não vai determinar se você vai fazer uma comida boa ou não. Você vai fazer a comida boa porque a sua essência é fazer comida boa. Nós não somos dominados pelo meio. E é isso que a igreja precisa entender. Nós precisamos desenvolver o domínio próprio. A santidade, queridos, é um mandamento de fundamental importância, em torno do qual gira as nossas vidas cristãs. 1 Pedro 1, 15, 16 diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos você também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O Filho de Deus, queridos, ele não deve ser santo apenas na igreja. Não. Sabe? Ou em sua casa. Nós não devemos, queridos, seguir o exemplo de quem apresenta duplicidade de caráter. Romanos 12, 2 diz: então vivam conforme os padrões, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que padrão que você está vivendo? Pastor, como que eu descubro isso? É simples. Qual maquiagem tu está tacando na sua cara? Que tipo de cabelo tu está fazendo? Que tipo de roupa que tu está vestindo? Você está vestindo uma roupa porque você vê bonito nas outras pessoas ou porque você gosta? Eu tenho uma dificuldade, queridos, de comprar calça, porque hoje em dia até nas lojas masculinas só vende calça para mulher. O mundo, queridos, ele vai tentar enquadrar a gente nos padrões dele. E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Por isso que nós devemos nos manter firme. Você tem que ter posicionamento em tudo na sua vida. Ser santo, queridos, está relacionado a ser honesto, a ser verdadeiro, a ter palavra. A igreja, queridos, ela é diferente. Por quê? Porque a igreja tem palavra. Eu achei legal, queridos, que a gente está fazendo um negócio aí, e um irmão da igreja que está ali direcionando, né? E o rapaz que está do outro lado do negócio falou: mas quem garante, né? Quem garante que o pastor vai pagar? Quem garante que a igreja vai pagar? E o irmão que é amigo do rapaz falou: eu garanto que o pastor vai pagar. E eu fico feliz com isso, queridos. Por quê? Porque o irmão me conhece, ele sabe. E é isso que nós temos que mostrar para o mundo, queridos, que nós somos homens e mulheres de palavra. Sabe? A palavra de Deus, em Filipenses 2,15 diz: para que sejam irrepreensíveis e puros. Sabe, nós temos que viver uma vida, queridos, onde as pessoas do mundo não têm o direito de falar nada a nosso respeito. E se falar alguma coisa é mentira. Eu lembro que uma vez, alguns irmãos procuraram o pastor: eu ouvi falar um negócio do senhor aí, mas eu já vi que era mentira. O que você ouviu falar? Eu ouvi falar que o senhor roubou a igreja para comprar uma casa. Eu falei: é? Eita maravilha, porque a casa que eu estou morando é de aluguel na época. Não, pastor, mas na hora que falaram, eu já falei que era mentira, até briguei com a pessoa. Significa o quê, queridos? Vamos falar, né? Agora lançaram uma diferente de mim aí. Estão falando, gente, já tem um tempinho já, falando que eu sou machista. Isso aí já é normal mesmo. Só que as pessoas que convivem comigo, queridos, sabem que não é verdade. Sabe, queridos? Filipenses 2,15: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Ele quer que você brilhe, que onde você chegar, vai
ser diferente, porque você vai brilhar. Você vai chegar na empresa que você trabalha, pastor, e um dia aquela empresa vai ser sua, porque você vai brilhar tanto, e você vai crescer tanto naquele lugar, que um dia você vai ter capacidade de comprar aquele lugar para você, e é essa a vontade de Deus para a sua vida. Só que você precisa acreditar em você mesmo, nos princípios que você segue. Você precisa acreditar que você é diferente, não para se exaltar diante das pessoas, mas para se humilhar, para ser pequenino, porque o mundo já está cheio de gente arrogante, prepotente, queridos, e o que Deus quer? Deus quer que a igreja faça a diferença, sendo pessoas humildes, simples. Mas como é que nós vamos ser pessoas humildes, simples, se nós não conseguimos nem reconhecer o que nós somos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e quando acontece um problema a gente só coloca a culpa no outro? A igreja não está muito legal porque é culpa do pastor. Não, é culpa sua que tem a língua grande, e ao invés de ficar falando mal do pastor, orar pela vida dele. Nós temos que aprender a reconhecer isso, queridos. A empresa que eu vou não prospera, porque o meu chefe é um ignorante. Não, o ignorante é você, porque ele não conhece a Deus e você conhece. A bênção da prosperidade não está na vida dele, está na tua, e por isso que Deus te colocou nessa empresa, para abençoar a sua vida com um bom salário, para ganhar o seu chefe para Cristo. E nós muitas vezes não entendemos isso. Eu não sei como que o meu encarregado chegou nesse cargo. Ele é mais ignorante que uma porta. Ignorante não é ele, ignorante é você que não respeita a autoridade dele, se achando melhor do que ele. Se você fosse melhor do que ele, você estaria no lugar dele, não ele. É isso que nós precisamos compreender, queridos. A santificação, ela vai colocar humildade no seu coração, e é a humildade que vai fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Porque o crescimento no reino de Deus não está relacionado à sua capacidade de fazer, e sim à sua capacidade de ser. E você quer ver o que você é realmente? Quando você está sozinho, quando não tem ninguém perto de você, quando você está longe de todas aquelas pessoas que você não quer que olhe para as coisas erradas que você está fazendo. É aquilo que você é. É aquilo, a sua essência é aquilo. A sua essência não é essa pessoa boazinha quando você está perto do seu pai, quando você está perto da sua mãe, quando você está perto do pastor. Não. A sua essência é quando você está 3 horas da manhã com o WhatsApp ligado, conversando com aquela pessoa. É aquilo que você é. Isso vai determinar se você é santo ou não. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Glória a Deus.